Estamos aqui reunidos para falar de mentalidade. O que é a tal da mentalidade pode fazer nos nossos resultados e como que a gente pode trabalhar com ela. Estou eu aqui, Daniel, junto com a Cíntia e com a Eli. E aí, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo, e por aí? Tudo jóia. E você, sim, como que você tá, amiga? Bem, tudo bem, Dani. Então tá Vamos bom. lá, bora lá? Bora lá gravar o nosso primeiro episódio de podcast da Leader Academy, que tem como objetivo compartilhar conteúdos que ajudam os líderes a serem os líderes mais humanizados, a colocarem as pessoas em foco para conseguir com que sejam conseguidos resultados através das pessoas, né? E hoje o tema é mindset, mentalidade, o que isso pode trazer para a gente de resultado e como a gente funciona. E eu gostaria de começar aqui, sim, te perguntando quais são os impactos que podem acontecer na nossa vida quando a nossa cabeça, quando a nossa mente não funciona de forma adequada. O que isso pode trazer para a gente num sentido individual, num sentido de trabalho em equipe e num sentido no trabalho na empresa? Bom, pode trazer tudo e pode não trazer nada, né? Porque, para mim, assim, tudo está na mente. A gente precisa aprender a lidar com ela, né? A gente fala muito em gestão emocional, mas antes disso, quer dizer, a gestão emocional ela ajuda nisso, tá na forma como a gente enxerga as coisas, interpreta as situações, né? E no famoso mindset, que é o nosso padrão mental, é um modelo que a gente vem adotando ao longo da nossa vida, e aí acaba nos boicotando, né? A nossa mente nos prega peças, a gente acaba tomando alguma atitude impensada, muitas vezes, por impulso, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos para dar aqui, vocês devem ter aí por aí também, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente meu, ele foi demitido porque ele paralisou no momento que ele teve que tomar uma decisão com a equipe e ele não conseguiu, né? Ele foi solicitado a tomar essa decisão, e ele não conseguiu por medo da rejeição da equipe. Ele era líder da equipe. Então, assim, olha o quanto afeta, né? São sutilezas, são coisas que acontecem diariamente e que pode gerar conflito, você pode perder uma venda, você pode perder alguém da tua equipe, você pode ser demitido, como ele foi, né? Porque aí o caso não é só ele não conseguiu tomar essa atitude. Depois, tudo que acarretou, né? Porque ele se sentiu mal com aquilo, aí ele não conseguiu responder, ele paralisou literalmente. Então, quando ele foi questionado pelo que não havia acontecido, ele não conseguiu argumentar, ele simplesmente travou. Então, acho que a gente tem aí exemplos, né, bastante. Queria ouvir de vocês um pouco também, só para não ficar falando sozinho aqui. Mas é É, isso. às vezes acontece justamente o contrário do que você falou, né? Você trouxe aí, a pessoa paralisou, não conseguiu tomar uma decisão rápida. Às vezes é o contrário, né? Toma uma decisão importante rápido demais, sem pensar nas consequências, nos riscos, né? E acarreta também demissões, né? Ou, no mínimo, é uma baita bronca, né? Vamos chamar assim, né? Perder resultados importantes, né? Então, ou é sem pensar, ou é pensar demais, né? Vamos falar assim. E as consequências podem ser inúmeras, né? Ou a gente considerar só parte dos fatos, né? Achando que tudo que eu estou enxergando é a totalidade, né? É a realidade, a verdade total, né? Não considerar outros pontos de vista, outros ângulos, né? Isso também prega muita peças, né? Como você falou, né? A mente prega peças, porque a gente considera uma realidade que não é bem aquilo, né? Quando você vai olhar um pouquinho com mais atenção, né? Você vê que não era bem aquilo que você estava imaginando inicialmente, né? E a gente vem com uma mente, né? Acho que a gente está falando de mindset, mas a gente está falando de mente, em primeiro lugar. É, E a nossa mente, ela já vem de uma construção ancestral, né? A gente tem uma herança ancestral
que é um cérebro mais alerta para os perigos, um cérebro mais pessimista, né? Então, a gente tem essa tendência em olhar mais, colocar mais o foco no negativo, no que não está bom, no que... E aí, junte isso com toda a tua bagagem de vida, com todas as tuas experiências e crenças, né, que foram formadas, e aí você acaba virando uma bomba relógio, né? Então, você precisa entender que eu acredito muito que a gente precisa separar um pouco a mente da gente, né? Nós não somos o nosso cérebro. Tem um livro, até esqueci o autor, que se chama isso, Você Não é o Seu Cérebro. Você precisa separar para aprender a lidar, como se fosse uma pessoa mesmo, para educar, né? E como que a gente pode fazer isso? Acho que a gente podia entrar em algumas dicas também, né, Dani? O Com que que a gente toda pode fazer? certeza, com toda certeza. Ah, antes de citar o que a gente poderia fazer, eu acho que seria interessante também a gente compartilhar com as pessoas que nos escutam que esse comportamento mental nosso, vamos falar assim, essa forma de pensar, ela pode ser com o que a gente chama de fixo ou de crescimento, né? Quando a gente observa a visão de mentalidade, se é uma mentalidade fixa, se é uma mentalidade mais rígida, mais inflexível, mais rígida no sentido de sempre processar do mesmo jeito, sempre acreditar que as coisas são só sob aquela perspectiva que a gente está vendo, ou se a gente pode abrir para crescer, para expandir, para olhar as coisas de um modo diferente. E o interessante é que esse comportamento mental, essa forma de funcionar a mente, ela é contextual. Isso é, eu posso ter uma forma de ser flexível no trabalho, mas em casa, com a família, ser rígido, ser duro, né? Com os amigos, de repente eu sou molinho, sou flexível, sou mais aberto a ouvir. Ah, se entra num assunto que é um pouco mais crítico para mim, eu tendo a ser mais inflexível, né? E assim por diante, principalmente com temas polêmicos que podem vir a surgir, as pessoas tendem a ter aí uma mentalidade que pode ser, dependendo do contexto, mais fixa ou mais flexível. E a boa notícia com tudo isso vem o que você acabou de dizer. Tem como a gente mudar isso? A boa notícia é sim, a gente pode treinar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, para que a gente consiga flexibilizar a maneira que a gente enxerga as coisas, enxergando perspectivas distintas sobre os fatos que a gente está vendo, né? E com isso expandir nossa visão. E aí é que a gente entra exatamente no ponto. Que exemplo que você poderia trazer para a gente, Cíntia, a respeito de como podemos fazer para flexibilizar isso no dia a dia nosso, por exemplo? Vamos pegar no trabalho, só para ilustrar aqui. No trabalho, o que eu posso fazer no meu trabalho para ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade mais flexível? O que você diria aí para a gente, assim? Bom, eu acho que o primeiro passo, Dani, até você falou, né? Você tem que observar. Então, a tua mente pode se comportar de diferentes formas conforme o contexto que você está, né? E aí você observar, ter presença, né? Eu acho que a gente vive num modo automático. Então, a gente faz as coisas, o nosso cérebro escolhe o caminho que ele já conhece para poupar energia, né? É como uma defesa, né? Eu não vou colocá-la em perigo, então não vá por esse caminho que você não conhece. E aí a gente sempre está tendo reações, comportamentos da mesma forma, né? Se a gente não muda isso, se a gente não está atento e observando e trabalhar muito o autoconhecimento, né, para ver como que eu funciono em determinadas situações, eu não vou mudar, né? Eu preciso me olhar. E o meu olhar é estar atento, é acordar e dizer assim, hoje eu vou prestar atenção nisso, né? Ou você recebe um feedback, né? Muita gente não sabe dar feedback, né? Mas muita gente também não sabe receber. Então, tem gente que não consegue receber o feedback construtivo, que é, né, para melhoria, e aí a pessoa se acaba com esse feedback. Não, então a primeira dica é receber uma dica de alguém,
olhe para aquilo, veja se faz sentido para você e vamos ver como é que a gente pode mudar. Sempre quando a gente coloca atenção em alguma coisa, a gente consegue direcionar melhor as nossas ações para que aquilo mude, para que aquilo aconteça. Então, eu preciso estar atento. Então, o movimento aí é ter presença, né? O que, que pode ajudar a ter presença? Você pode tanto fazer uma prática de mindfulness, de respiração, né? Antes de você responder alguém, antes de você, né? Veio uma demanda lá, antes de você falar não, né? Como a Li falou, às vezes uma atitude impulsiva aí, respira. E prática diária e tal, mas assim, a autoobservação, é observar o tempo todo o teu comportamento, precisa fazer um diário, então, como foi meu dia? Hoje meu dia foi bom, por quê? Como é que eu me comportei? Não, hoje meu dia foi ruim, por quê? O que que eu fiz? E aí você vai começar a tirar alguns insights do teu comportamento e de como você pode modificar, né? Eu acho que essa é a base. Ele podia complementar, né, ele com alguma outra dica. É isso aí. Gruda no que você está trazendo, essa questão de ter presença, né, e atenção, o fato da gente reinterpretar ou interpretar de uma forma diferente as coisas que estão acontecendo, né? Porque quando a gente está sem atenção, né, quando a gente está no piloto automático, como você trouxe, né, as coisas acontecem e a gente só reage, né? Então, com esses exercícios, né, de mindfulness, né, para eu trazer mais atenção para a minha vida, eu falei, assim, não, peraí, né, deixa eu interpretar direito o que está acontecendo. Você trouxe o exemplo do feedback, né? Pode ser feedback, pode ser um desafio diferente, um obstáculo que eu não estava prevendo, né? Então, adversidades, né? Coisas assim que acontecem no meu dia a dia, que naturalmente eu interpretaria como uma coisa ruim, né? Como, putz, né? Ferrou, não vou conseguir passar do ponto, né? Então, como eu interpreto isso de forma diferente? É encarar feedback como oportunidade de aprendizado, né? Eu entender o que o outro está me trazendo para ver como eu posso melhorar. É encarar aquele desafio como oportunidade também de evoluir, de aprender, de me desenvolver, né? Encarar o obstáculo, né, como motivação, né? Eu consigo superar isso. Então, ter um olhar otimista para as coisas, né? Então, deixar um pouco de lado essa ancestralidade, né, que você trouxe um pouquinho, né? Esse nosso viés, né, de olhar para as coisas de uma forma negativa, né? Então, como eu reinterpreto tudo isso, né, para transformar essas dificuldades em combustível, né? Transformar essas dificuldades em oportunidade, né? De sucesso, de superação, né? E encarar a vida com a mente mais aberta, né? Eu estar aberto a novas experiências, né? Interagir com pessoas diferentes, tudo isso vai me capacitando, né? E sempre essa mentalidade, eu não sei ainda, né? Errar, fracassar, falhar, tudo faz parte desse processo, né? De eu interpretar de forma diferente o que está me acontecendo, né? Para eu dar espaço para minha evolução, né? E não ficar naquela mentalidade fixa que paralisa, né? Diga Perfeito. lá, Dani. Gente, estou adorando aqui as dicas e sugestões que vocês estão trazendo. É, e uma coisa que me chama a atenção em tudo isso só passa a ser possível se a gente se desarmar, né? Se a gente se colocar numa vulnerabilidade de perceber que o risco que muitas vezes a gente acha que é enorme não é um perigo de vida, vamos brincar assim, né? Até Uhum. conectando com o nosso cérebro reptiliano, né? Na forma da gente se preservar do medo das situações. A grande maioria das situações não precisa de uma resposta imediata, né? E a gente pode parar para pensar, a gente pode olhar com carinho e a gente pode se colocar numa situação mais neutra de não achar que é pessoal, de não achar que é uma agressão a mim, é um feedback
sendo bem colocado, ele é factual, ele vai trazer o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, que comportamento não foi tão adequado e o que se esperaria no lugar disso. Né? Então, quando a gente consegue desarmar, se abrir e perceber que eu gosto de brincar assim, que a gente se questionar, será que de fato eu estou certo do meu ponto de vista? Será que além do que eu estou enxergando, existem outros pontos de vista que podem enriquecer o que eu estou olhando? E a partir disso, a gente pode construir uma visão muito maior, né? Em cima dessa questão, eu gosto de comentar assim: é interessante a gente ter um autoconhecimento dos nossos valores, porque os nossos valores feridos tendem a nos colocar no modo de ameaça e que tende a fechar a gente para a mentalidade de crescimento. Então, se eu tenho clareza dos meus valores e eu percebo que uma situação pode gatilhar uma reação minha automática de raiva, de medo ou de qualquer emoção que pode me levar a fechar a minha mentalidade, se eu tenho autoconhecimento, eu começo a perceber, opa, alguém na reunião elevou a voz e quando alguém eleva a voz para mim, eu fico com medo, por exemplo. Ou eu me sinto agredido, e se eu me sinto agredido, ou eu vou travar, ou eu vou agredir de volta, ou eu vou fugir da reunião, vou viajar, me desliguei, né? O fight, freeze, fly, né? Do inglês lá que a gente pensa. Então, o autoconhecimento, a autoobservação, o desarmar, o reinterpretar, como a Eli colocou aqui, ver as oportunidades dos desafios como literalmente um desenvolvimento de competência, né? Numa autoobservação. E eu colocaria também aqui relacionamentos de apoio. Uhum. Convida colegas de trabalho, pares, convida seus liderados, convida seus superiores a te ajudarem a observar o seu comportamento perante situações. Porque muitas vezes, quando a gente está envolvido na situação, com um autotreino, você passa a se perceber melhor, sem sombra de dúvidas. E o outro nos enxerga muitas vezes melhor do que a gente agindo na situação. E ele pode trazer, às vezes, em tempo real, a observação para que a gente se ajuste, para que a gente perceba que a gente pode olhar de um jeito diferente, para que a gente possa observar e reinterpretar, ressignificar e melhorar tudo que está acontecendo, né? Então, fala assim. Não, você está falando algo que está tudo muito conectado, né? A gente veio aqui para falar de mindset, mas eu já estou com um monte de coisa na cabeça que eu queria falar, porque é tudo dica, né? Acho que aqui é o início, né? A gente vai complementar em outros e tal, mas Sim, tem duas coisas que eu queria falar. Uma delas, que foge um pouco do assunto, mas não tanto, que vocês vão entender, é essa questão de você se colocar, né, nessa rede de apoio vulnerável, que nem todo mundo gosta, e muitos líderes acreditam que colocar-se numa posição de vulnerabilidade é colocar-se numa posição de fraqueza, né? Então, a gente tem que desmistificar isso e para que vocês entendam que a vulnerabilidade, ela faz até o efeito contrário, ela te conecta mais com as pessoas. Porque se você se permite, dentro da tua equipe, estar vulnerável, pede para que os teus liderados, olha, de repente um ou dois mais próximos, me avisa quando eu falar desse jeito, que eu sei que eu fico nervoso em determinada situação, você me dá um feedback, né? Pedir para os seus liderados, você está permitindo que ele também seja vulnerável. E é uma relação de troca e confiança que só tende a crescer. Então, as pessoas, elas enxergam quem se coloca em situação de vulnerabilidade não como fraqueza, né? Como fortaleza, inclusive, como coragem. Então, acho que primeiro desmistificar isso. E segundo, o Dani, vocês falando, me veio uma. A gente vai falar, eu acredito que num próximo podcast sobre crenças e sabotadores, se der, mas só dando uma introdução até, né? Porque tudo isso vem através das crenças que a gente vai formando ao longo da vida, né? As nossas reações, às vezes descabidas. E aí tem o Shizad Shamini, que ele é autor daquele livro Inteligência Positiva, vocês conhecem,
ele fala de você desenvolver um olhar curioso, um olhar explorador, como se você estivesse explorando, né? Então, quando vier o pensamento, que você sabe, né? Por exemplo, esse gatilho aí que o Dani falou, tô na reunião, vi que alguém gritou, e a minha reação natural seria gritar de novo, ou sair, ou paralisar, ou sei lá o quê. Em vez de você julgar ou reagir naturalmente, se você tiver presença, você consegue desenvolver um olhar curioso. Então, para você conseguir entender, né? Por que que isso mexe comigo? Por que que fulano falou desse jeito? Será que ele não tá com algum problema em casa, né? Será que ele não está sobrecarregado? Ou como é que eu posso, sabe, olhar curioso é por tudo. Como é que eu posso lidar com a situação de maneira diferente? Definir estratégias, né? Quando você está atento, você sabe que aquilo pode acontecer, você já pode se antecipar com alguma estratégia. O que eu posso fazer quando isso acontecer? Porque isso, as coisas não vão parar de acontecer, né? É ilusão da gente achar, então vou trabalhar minha mente e agora só sucesso. Não é. Vai acontecer um monte de merda na tua vida. Ai, gente, desculpa, falei palavrão. Vai acontecer um monte de coisa e você vai ter que lidar. E esse olhar curioso, para mim, é assim fundamental, né? De a gente explorar mesmo, sem julgamento, a situação, a gente na situação, as pessoas na situação e o aprendizado, como ele trouxe, né? Né? Perfeito, sim, concordo plenamente. Né? E eu acrescento também uma outra questão que é, né, grudando aí na história de crença, né? Às vezes a gente acredita que a gente não é capaz de fazer algumas coisas, né? Que é tudo uma questão de sorte, né? É a oportunidade, pô, eu não consigo, eu sou burro, não sou capaz. Isso também é tudo característica de mentalidade fixa, né? Então, trazer sempre essa questão de eu não sei ainda, né? Essa mentalidade de aprendizagem contínua, né? Então, sair um pouco dessa história de algumas pessoas nasceram com sorte e é elas que vão conseguir conquistar as coisas. Não, você, com esforço, pode conquistar muita coisa, né? Não que a gente possa fazer tudo, não, a gente não pode fazer tudo, né? Mas a gente pode fazer muita coisa, né? Então, enxergar o valor do esforço, né? O valor do estudo, né? Da dedicação, da disciplina, né? Como meio para eu conquistar as coisas que eu quero, né? Não é sorte, não, né? Eu estou aqui me esforçando efetivamente, né? Então, isso também faz muita diferença, né? E tem a ver com essas crenças, né, do quanto eu sou capaz de conquistar as coisas, né? O quanto eu confio nas minhas habilidades ou na minha capacidade de aprendizagem, né, e de alcançar resultados, né? Perfeito. Gente, eu acredito que para introduzir o assunto de mentalidade, a gente explorou um monte de coisa legal aqui, um monte de coisa bacana, né? Conseguimos conceituar a questão da forma de funcionar nossa cabeça, conseguimos falar aí como que funciona uma mentalidade mais fechada, mais fixa, como que a gente pode trabalhar para abrir essa mentalidade, em que contextos diferentes pode nos levar a nos comportar de maneiras diferentes. Buscar relacionamento de apoio, vulnerabilidade é um ato de coragem para que a gente se conecte com as pessoas, para que a gente consiga ajudar a nossa autoobservação para melhorar, para evoluir e para enxergar que o esforço empregado nos traz resultado. Principalmente se a gente tiver alguém nos mentorando, nos liderando, nos pontuando, para que a gente corrija a rota da melhor forma possível. Inspirando, né? Inspirando, é trocar a inveja por inspiração, vamos brincar assim, É, isso né? aí. Olhar o outro como um modelo a se inspirar, o que que ele tem de bom para eu aprender com ele, né? E isso expande a nossa cooperação, nossa colaboração e nos torna um trabalho em equipe melhor, com uma liderança melhor e assim por diante, né? Eu gostaria de deixar aqui
o meu convite para você que nos escutou de compartilhar esse podcast com os seus amigos, deixar os comentários aqui para a gente, o que que você achou, como que você acha que é a sua mentalidade nos diferentes contextos, como que é no trabalho, como que é na sua família, sua mentalidade tende a ser mais aberta, ou mais fixa, mais de crescimento, e gente, tá tudo bem a gente ter mentalidade que precisa ser desenvolvida. Somos humanos, e a graça de ser humano é essa constante busca de desenvolvimento, né? Eu deixo aqui meu beijo a todos vocês que ouviram, e deixo aqui para vocês falarem uma palavra final também, Cíntia e Eli. Ah, gente, foi tudo de bom, adorei. E por mim ficava mais umas 2 horas aqui falando, eu sei que o povo não aguenta. Então, obrigada, gente, e até a próxima. Adorei também, gosto de falar, é assunto infinito, né? Não dá vontade de parar mesmo, né? Também agradecer a vocês dois e todo mundo que está nos ouvindo e vamos para frente, vamos evoluir esse assunto também. Obrigada.